depois comenta o que a gente entendeu. Aprendi que existe alguns obstáculos na vida que, para que possamos superá-los, é preciso se reinventar. É como se o nosso eu ainda não fosse capaz de enfrentar aquele problema. E por isso é necessário se transformar em algo novo, mais forte, mais seguro de si. Dói. E como dói deixarmos coisas para trás, tomarmos decisões difíceis, mas no final das contas é sobre isso que é a vida, Então, gente, eu te trouxe esse texto para a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente está vivenciando, né? A gente tem que aprender que existem obstáculos na nossa vida, né? E que para que a gente possa superar esses obstáculos, a gente precisa se reinventar. Foi o que aconteceu agora com a gente, né? Algum tempo atrás, ano passado, por essa época, né? Jamais passava pela cabeça da gente que a gente fosse enfrentar esse obstáculo tão grande que a gente está enfrentando agora, né? Não é verdade? Nós nunca pensamos nisso, né? Um obstáculo grande que fez a gente se reinventar, né? A forma que a gente trabalha hoje é uma forma totalmente diferente da forma que a gente, né, fazia ano passado, por essa época, não é verdade? Ano passado, por essa época, nós estávamos nos preparando para fazer a nossa confraternização, né? Fazer aquele nosso amigo secreto, fazer aquela nossa festa. E esse ano, infelizmente, esse obstáculo que nós estamos passando ainda por ele, fez com que a gente se reinventasse, fez com que a gente estivesse juntos e separados ao mesmo tempo. Não é isso? Juntos, porque estamos aqui, né? Através dessa ferramenta que nós estamos usando, as redes sociais, e separados, porque estamos cada um na nossa casa. Né? Mas, com todo esses obstáculos, com tudo isso, a gente se fortifica, como o textozinho que eu acabei de ler para vocês. Aquele problema é necessário, a transformação. Né? Mas é a partir dessa transformação que faz com que nós sejamos mais fortes, mais seguros, né? Esse obstáculo que nós estamos ultrapassando está nos tornando pessoas mais fortes, mais seguras, mais capazes, né? Nós estamos passando por isso porque nós estamos conseguindo ultrapassar tudo isso, porque nós temos Deus, né? À nossa frente, nós temos Deus no comando. Nunca, jamais esquecemos disso, né? Que Deus está à nossa frente. Não existe nada maior, não existe nesse mundo nada maior do que o nosso Deus, o nosso Pai. Esse obstáculo que nós estamos passando, esse problema que nós estamos passando, é pequeno para Deus. Ele é bem maior, verdade? Então, eu te deixo aqui essa mensagem para vocês, né? Essa força, né, que brota de dentro do coração da gente, é Deus que está à frente. É Deus que está à frente de tudo. Então, vamos agradecê-lo por mais um dia de vida, por estarmos aqui juntos, né? Por existir essa forma da gente estar se comunicando, essa forma da gente estar estudando, aprendendo, né? Tudo isso, todos esses acontecimentos fez com que a gente se fortificasse mais, fez com que a gente se sentisse mais segura, né? Segura do que a gente faz. É isso? Então, a tia deixa essa mensagem para vocês que vocês
vejam a importância, né, de Deus na nossa vida. Deus acima de tudo, de tudo. Então, eu te desejo aqui um bom dia, né, para a gente, que seja um dia abençoado, que seja um dia de luz, e seja um dia de bastante aprendizado hoje. Bom, galera? E aí, agora a gente vai... Alguém quer comentar do texto? Se alguém quiser comentar, a hora é essa. Tia, eu gostei muito do texto que a tia leu pra gente. Ok. É um texto que a tia... Na realidade, gente, o texto foi a própria tia que escreveu. Né? Foi a tia mesmo que são palavras minhas, né? E durante isso eu aprendi que existe alguns obstáculos na vida que para, para que nós possamos superá-lo, é preciso se reinventar. Né? Tanto vocês, alunos, crianças, como nós, professores, nos reinventamos, né? Estamos aqui hoje, mais de 6 meses que a gente vem tendo as nossas aulas, nossos encontros dessa forma. E, e aí a gente não pode se desgastar, a gente não pode reclamar, jamais reclamar, e sim agradecer, né? E sim agradecer a Deus, né? Por quê? Porque nós estamos ultrapassando esse problema, nós estamos enfrentando juntos, né? Estamos enfrentando de cabeça erguida, estamos enfrentando, vencendo esse obstáculo juntos, não é isso? Então, agradecemos a Deus por estarmos aqui dessa forma que nós estamos, né? Porque imagine aí se não existisse essa ferramenta, né? Nós não estaríamos juntos, nós não estaríamos tendo contato nenhum. Aí eu fico me imaginando, né? Já é difícil, já está difícil. E se não existisse, como seria, né? Então vamos agradecer a Deus por a gente ter essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos aprendendo, né? Juntos, tá bom? Mais alguém quer comentar ou não? Está manchado. Então vamos lá, né, gente, para correção. Tá todo mundo com seu livrinho em mãos. A gente vai fazer a correção do conteúdo café. E em seguida a gente vai falar, como a tia tinha dito para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a expansão do café, né? A gente viu que no nosso conteúdo como foi, né, a vinda do café, como foi a sociedade cafeeira, né? Como esse café, de onde ele veio, qual é a sua origem, né? A gente viu que o café é originário da Etiópia, né? E em seguida na África, e em seguida na Arábia, depois no Oriente, e em toda a Europa, e aí chegou no Brasil, né? A partir de 1871, as fazendas começaram a produzir muito café, né? Chegaram a produzir até 5 milhões de sacas por ano. Foi isso que a gente viu ontem, e que os donos das fazendas, né, das grandes plantações de café, ficaram conhecidos como barões, né, do café, e que o café era a moeda de ouro, né, da época. Era o café, ele alavancou a economia do Brasil nessa época. Né? Mas aí a gente viu também que ele entra em declínio a partir do momento que falta mão de obra escrava. Né? E hoje a gente vai falar sobre a expansão desse café. Antes da gente falar da expansão do café, a gente vai fazer a correção na página 175, onde a primeira questão diz assim: assinale as alternativas corretas. Que problemas foram enfrentados por Dom Pedro II em seu reinado? Vários conflitos internos, que é o segundo quadrinho, e os movimentos abolicionistas, o último quadrinho. Ok? Segundo e último quadrinho.
foram os problemas que foram enfrentados por Dom Pedro II em seu reinado. Vários conflitos internos lá, tinha vários conflitos, e os movimentos abolicionistas, porque os movimentos abolicionistas eram aqueles conflitos que a gente já viu, a Guerra do Emboaba, a Farroupilha, a Inconfidência Mineira, tudo isso eram conflitos, né, que tinha como objetivo a libertação desse povo. Questão 2. Como vivia os sitiantes? Lembra dos pequenos sitiantes? Sitiante era aquelas pessoas que tinham as propriedades pequenas, mas também que tinham plantações de café. Diga. Eu posso... Pode ler, Yasmin. Depois a Isabela lê. Coloquei assim. O sitiante, também proprietário de pequena extensão de terra, vivia na dependência do fazendeiro. Aí eu já escrevi que tem aí, porque não deu certo escrever o resto. Que era grandão. Tá certo. Isabela? Tia, eu botei na dependência do fazendeiro. Com certeza, meu amor. Viu? Tá certíssimo. Da Yasmin também, tá bom? Então, eles eram pequenos sitiantes, tinham pequenos sítios, né? Mas eles também viviam na dependência do fazendeiro, do barão do café, porque era de lá que ele trazia, né, os seus grãos para também fazer as suas plantações. Mas aí, daquelas plantações que ele fazia, uma parte era do fazendeiro. Então, eles viviam, né, totalmente dependente dos fazendeiros, ok? Então, a resposta vivia na dependência do fazendeiro, tá bom? Questão 3. Qual a solução encontrada pelos cafeicultores para solucionar a crise no Vale do Paraíba? Tia, posso falar a minha? Pode. Eu fiz assim. Foi comprar escravos no Nordeste ou mesmo contrabandeá-los através de portos isolados do litoral. Isso mesmo. Muito bem. Colocaram desse jeito todo mundo? Tia, eu passo a minha resposta. Pode. Eu botei assim, comprar escravos no Nordeste e contrabandeá-los. Isso mesmo, Isabela. Mais alguém? Tia, eu coloquei assim no meu, ó. A solução imediata foi comprar escravos do Nordeste ou mesmo contrabandeá-los através de portos isolados do litoral. Isso mesmo. Excelente. Muito bem. Então, a solução que eles encontraram foi essa, né, gente? Comprar os escravos do Nordeste, né? E contrabandeá-los, né? Através de quê? Através dos portos, né? Portos mais isolados. Bom, muito bem. Questão 4. Como era feita a limpeza das áreas destinadas à plantação do café? Lembra que lá atrás a gente viu o trabalho das fazendas, das plantações de café, desde a limpeza até a colheita. Aliás, até a entrega, né? Até a venda do café. Ok? Então, como era feita essas limpezas? Eu posso ler minha resposta? Pode? Pode, eu posso ler? Pode. Eu botei assim, queimava-se a mota para arar e preparar a terra, depois as sementes eram plantadas e após 4 anos era feita a colheita. Muito bem. Tia, Pode ler. eu coloquei do mesmo jeito, mas eu quero ler também. Pode ler. Queimava-se a mata para
para arrancar e preparar a terra. Depois, as sementes eram plantadas e após 4 anos eram feita a colheita dos frutos. Isso mesmo. Então, a resposta correta. Tá bom? Então, era isso que eles faziam. Queimava-se a mata, né? Em seguida, ele queimava aquela mata. Em seguida, ia arar a terra. Né? Eles queimavam para arar a terra. Né? E a preparação da terra, né? Muito bem. Ou seja, a queimada, a aração, e preparava, deixava a terra toda preparada para poder fazer esse plantio. Ok? Muito bem. Todo mundo corrigiu, fez a correção direitinho? Tia, Podemos? sim, Oi. ficou assim, ó. Porque não tem a falteira, eu tava com dor de cabeça. Então, assim, queimava-se a mata para arar e preparar a terra. Yasmin, você Yasmin? Muito bem. Então, vamos lá para a página 179, onde a gente vai falar sobre a expansão do café. Como foi que esse café se expandiu? Né? Em 1870... É a página 176, tipo de... na página 179 não. Como é, Yasmin? É a página 176, que é a expansão do café. Meu amor, é página 176 mesmo, viu? Uhum. Então, em 1870, outro tipo de imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. Então, um tipo de imigração, né? Ele vem falando do tipo de imigração que começou a crescer na região sudeste do Brasil, onde ele ressalta que foi principalmente em São Paulo, né? A onda, né? Aonde aconteceu uma grande onda, né? A grande expansão nas lavouras do café, né? Que se espalhou rapidamente. O café ele foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil, na época, Rio de Janeiro. Então, eles de imediato, quando eles trouxeram, né, as mudas de café, que vieram de onde, gente? Da África, né? Foi diretamente para o Rio de Janeiro. Mas as condições climáticas não ajudavam, né? Então, devido às condições climáticas, as tentativas do cultivo não aconteciam na capital do Brasil, que na época era Rio de Janeiro. O café era um produto mais vendido fora do país, por volta de 1840. Nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal, né? Então, nessa época, o Brasil já não era mais colônia de Portugal, o Brasil já era totalmente dependente, né? Aliás, independente, ok? Os escravos foram os primeiros trabalhadores. Não, eu vou convidar alguém para fazer leitura. Yasmin, você pode ler? Sim. Os escravos foram os primeiros trabalhadores da fazenda de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus que moravam em cortiços, um tipo de moradia coletiva. Ok, muito bem, Yasmin. Então, os escravos, gente, eles foram os primeiros, as primeiras pessoas a trabalharem, né, nas fazendas de café. E os fazendeiros, eles começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus. Mas eles foram substituídos por quê? Será se foi porque eles queriam? Será se foi porque os escravos eram poucos?
eles começaram a substituir os escravos depois da libertação dos escravos, né? Quando começou as rebeliões, né, em favor da abolição, eles já começaram a se prepararem, né, para substituir a mão de obra escrava. Então, a partir daí, eles começaram a colocar substituir por quem? Pelos imigrantes europeus, né, porque já tinha muito imigrantes no Brasil, né, que moravam em cortiços, né, e o que eram esses cortiços? Era um tipo de moradia coletiva, né, ok? A Isabela, a produção... Oi, tia. Continua a leitura, amor? Aham. A produção de café. A produção de café não parava de crescer e ao seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Ok. Muito obrigada, Isabela. Então, gente, a gente vê que o café, a produção de café, ela crescia muito, né? E quando ela crescia muito, o seu valor era bastante alto, né? Era um valor alto no mercado internacional. Então, o café ele era exportado. Então, o lucro era muito, né? Como eu tinha dito anteriormente para vocês, eles não tinham gasto com mão de obra. A mão de obra era mão de obra escrava, né? Então, eles não gastavam, eles não pagavam para ter aquelas plantações. E eram muitas, não eram poucas, né? Então, o seu lucro era muito. E durante a República, o café ele tornou-se a principal atividade econômica do país. Então, nesse período, o café era a maior riqueza, né? Porque ele já diz que era a principal atividade econômica. Então, a gente entende que, nessa época, o país ele era bastante rico, né? Ele trouxe muitas riquezas, o café ele trouxe muitas riquezas, né, para as regiões onde elas eram produzidas, ok? Aí a gente pode observar na imagem, no livro de vocês aí, os escravos, né, que tinham um papel importante na produção do café. A gente vê aí os escravos tudo trabalhando, fazendo o quê? A colheita do café. Isso era por volta do século XIX, né, no Rio de Janeiro. Mas aí a gente não atenta, né? O livro, os historiadores, as pessoas que fazem esses livros, elaboram esses livros, não se atentam para chamar a atenção da importância dos escravos, né? Da importância do papel desses escravos, né? Porque eram eles que faziam com que existisse essa riqueza, porque a mão de obra toda era dele, né? A produção do café foi uma importância muito grande foi os escravos que deram essa importância, né? Com o seu papel, né, na produção do café. Ok? Isabela, pode continuar a leitura. Tia, já parou mesmo? Aí, né, nos produtores. Agora você vai continuar abaixo da gravura. Café era... Achou? Achou, Isabela? Tia, depois da Isabela, eu posso ler? É esse daqui, tia. O café era retirado. É isso aí mesmo, meu amor. Tá. O café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e é levado até os portos. Foram construídas. Então, gente, na época, nós sabemos que não existia carro, né? Não existia carro para transportar o produto. Então, o café ele era retirado das fazendas
em carros de boi. Era o boi, como se fosse uma carroça, era puxada pelo boi, né? Ou, então, no lombo de mulas, né? Levado até os portos. Para sair da fazenda, para chegar nos portos, era levado no lombo das mulas, ou então no carro de boi, o boi puxando. Ok? Foram construídas estradas de ferro no Brasil, que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. Aí também, na época do café, foi construído várias, né, estradas de ferro, né, para facilitar o escoamento desse produto, né? Por quê? Porque era distante, muitas fazendas eram distante dos portos, né? E levavam tempo para chegar, né, até os portos. Então foram criadas essas estradas de ferro, né, que ligavam as áreas dos cafezais até os portos, ok? A estrada de ferro de Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos, Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café localizadas no interior paulista. Okay? Então, a gente percebe que essas estradas de ferro, a maioria dessas estradas de ferro foram construídas com esse objetivo, com o objetivo de fazer o escoamento desse produto, né? Sair dos cafezais até os portos, ok? Gente, a gente finaliza o nosso conteúdo, deixando para vocês realizarem a página 177 e 178, ok? A tia deseja um bom final de semana para vocês, final de semana abençoado, ok? Beijos e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, Tchau, tia. tia. Até a Amores. próxima semana. Tchau, tia. Tchau, tia. Até a próxima semana. Até a próxima semana, tia. Tchau. Tchau. Fernanda. Ô, Vini, qual é a próxima tia? Oi. Você sabe que eu perdi. Tchau, tia. Aí não tá botando piada. Oi, não entendi nada. A próxima aula ou é ciências ou é trabalhando na literatura infantil, que é produção textual. Vai acabar o recreio. E o que foi que aconteceu com tu que tu tava botando aquelas carinhas com raiva?